suas Bíblias em Mateus capítulo 4. Amém. Vou pegar aqui meu tablet, meu iPad. Amém. Nós estamos na série A Reforma. E em mês de outubro, dia 31 desse mês, vai completar 505 anos da Reforma Protestante. Nós só estamos tendo esse culto diferentão, de LED, desliga as luzes, fica brilhando essa cruz aqui, né? Porque lá em 1517, tem um cadinho de tempo, 1517, o Brasil só tinha 17 aninhos, e na Europa já tinha tempo, já que tinha gente lá. Em 1517, Martinho Lutero, ele pregou lá na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Ele pregou as 95 teses que iniciou a Reforma Protestante. Ele colocou 95 coisas que a Igreja Católica tinha que mudar. E nunca foi do interesse do Martinho Lutero destruir a Igreja Católica. O que ele queria era reformar. Era que a Igreja Católica passasse por uma reforma. E de tempos em tempos, a Igreja do Senhor, a noiva, ela precisa ser reformada. Amém? Uma casa, ela não vai aguentar durante muito tempo, a estrutura, ela tem que ser reformada. E nós já estamos no terceiro episódio. Se você não assistiu às outras duas ministrações, você pode aqui agora no momento do Jabá, vá lá no canal Crucificados Oficial, é bem fácil, Crucificados Oficial, você vai ver as ministrações lá, amém? E vai dar certo. Glória a Deus. E hoje, o nome do episódio é William e o TikTok. Nós já tivemos Lutero e os memes, já tivemos Calvino e o fast food, e agora o William e o TikTok. O que tem a ver uma coisa com a outra? Muito obrigado, viu? Deus te abençoe e te pague em dobro. O William e o TikTok. A gente vai entender lendo aqui em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Amém? Diz o seguinte, todos nos abriram? Todos os abriram? Mateus capítulo 4 diz o seguinte: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Amém? E o que Jesus ele fala, em cada resposta que ele dá, é: está escrito. Ele reafirma, está escrito. O diabo tal coisa, oferece uma coisa para ele e fala, está escrito. Depois ele vai e até o diabo tenta distorcer e fala, não, mas também está escrito que se tu pular, se tu fizer isso, se tu jogar daqui sem paraquedas, Deus vai te aparar lá embaixo. Vai, confia. Tá escrito. Aí Jesus ele fala, também está escrito. E aí Jesus vai na goela de Satanás. E aqui tudo ele responde baseado nas Escrituras. Amém? Na época que Jesus estava falando isso, não tinha um Novo Testamento, logicamente. Porque Jesus estava vivendo ainda o Novo Testamento. Mas tinha todo o Velho Testamento. Tinha todos os pergaminhos, os rolos escritos. Isaías, a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Enfim, tinha tudo isso. E Jesus manjava da Bíblia. Amém? E quem é o William? O que tem a ver, Lucas? O William e o TikTok. Eu vou ler aqui, que eu não decorei tudo, né? Eu tentei preparar lá em casa, decorei, mas não decorei tudo. Mas o William Tyndale nasceu em 1494, 2 dias atrás. Estudou nas universidades de Oxford e Cambridge.
Algum professor de inglês aí? Pra... Eu até chamei um professor de inglês, não veio hoje, mas próxima vez. Oxford e Cambridge. E lá em Cambridge, acho que é Cambridge, né? Cambridge. Em Cambridge, ele teve contato com as ideias de quem? Martinho Lutero. Ele foi para a faculdade, começou na faculdade de Oxford, acho que alguém conhece aqui Oxford. Faculdadezinha fraca, não dá nada não. Mesma coisa da UEMA, igualzinho, mesmo nível. E Cambridge, depois ele saiu da Oxford e foi para Cambridge. E lá ele conheceu, ele estudando teologia, ele conheceu a reforma protestante. Ele falou, rapaz, esse Martinho Lutero, o bicho é ousado. Dá para ser excomungado da igreja católica e tá lá. Ele falou, rapaz, eu vou me inteirar dessas paradas. E aí, ele começou a estudar, fez a faculdade. E quando ele saiu dessa faculdade de teologia, ele saiu mais maduro e apaixonado pelas escrituras. E uma coisa que William Tyndale, acho que fala assim, William Tyndale, o que ele colocou no coração dele é o seguinte, rapaz, Lutero está explicando coisas muito ousadas, mas tem um detalhe, a galera mais simples não está entendendo. A galera do campo, a galera que é mais humilde, não está chegando até eles. Aí ele falou, rapaz, tem que mudar isso daí. A gente tem que facilitar a vida dos mais simples. Então, toda vez que ele sentava com eruditos e clérigos locais, que eram a nata daquela época, os clérigos, ali a galera que era estudada mesmo. Quando ele sentava todo mundo pomposo, né? Todo mundo, porque na Bíblia está dizendo isso, isso e aquilo. E nas Escrituras, diz em Mateus, em Gênesis e tal. Aí vinha o William Tyndale, inteirado nas Escrituras, e ele, rapaz, cara, vamos simplificar isso aqui. É assim, assim, assim. Vamos fazer uma coisa mais prática para a gente colocar, vamos olhar para a Bíblia de uma forma mais prática. E aí o William Tyndale começou a simplificar as coisas. Amém? O William Tyndale acreditava que a Bíblia era o único meio do povo conhecer a verdade da salvação. Olha, um dos lemas, uma frase que ficou marcada na vida de William Tyndale, que é o seguinte: busque a palavra de Deus em todas as coisas. E sem as escrituras não faça nada, mesmo que pareça religioso. Ou seja, não saia das escrituras. Isso é que o William Tyndale falava. Ou seja, leia a Bíblia. Ah, mas eu vi em igreja tal que eles fazem tal coisa. Está na Bíblia? Está escrito na Bíblia? É isso que está na Bíblia mesmo? É isso que Deus está falando nas escrituras? Não, não está. Mas, bicho, está chamando... O que eles estão fazendo lá, está chovendo gente na igreja. Mas está na Bíblia? Se não tiver, esqueça. Por mais que pareça religioso. É o que ele falava. E aí ele teve que fugir da Inglaterra porque ele queria traduzir a Bíblia para o inglês. Eu falei que Lutero, Martinho Lutero, ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. E aí o William Tyndale, ele tinha que traduzir a Bíblia do latim para o inglês. Foi o objetivo da vida dele. Ele queria traduzir para o inglês. Porque o povo da roça, né, daquela época, não sabia latim. Podia saber latim, que nem cachorro, mas latim não sabia. Então ele tinha que traduzir para o inglês. Então o William Tyndale, ele é expulso da Inglaterra. Ele é expulso, né, coisa muito boa. Foi expulso e passou a vida para traduzir o Novo Testamento. E ele entregava Bíblias para os camponeses, escondido em roupas, para não ser preso. Ele pegava, fingia que vendia roupa e botava nas roupas e levava as Bíblias, os exemplares da Bíblia, para que chegasse até as casas mais simples que tinha. Ele traduziu o Novo Testamento em 1624. 1624. 1524, perdão. 1524 ele traduziu para o inglês. O Novo Testamento inteiro, de Mateus a Apocalipse. E aí, em 1536, ele foi capturado, ele foi traído por alguns amigos e ele foi queimado vivo. E como não bastasse ele ser queimado vivo, colocaram ele no tronco para ele ser queimado vivo, para ficar mais de boa, né, para ser uma morte mais aliviada, enforcaram ele. Então ele estava morrendo queimado enquanto ele estava sendo estrangulado pelo pescoço. E a última frase registrada, foi registrada essa frase de William Tyndale. O rei da Inglaterra, que mandou ele ser queimado vivo, que mandou enforcar ele porque queria matar aquele cara que tinha tanta raiva dele. O William Tyndale, ele está morrendo e ele fala: Senhor, que se abram os olhos do rei da Inglaterra.
A última frase de William Tyndale é que o rei da Inglaterra, que estava matando ele, que estava fazendo mal para ele, se convertesse, conhecesse as Escrituras. E quando ele morreu, foram queimadas quase todas as cópias que ele tinha feito. Ficou apenas algumas. Mas das poucas Bíblias traduzidas que ficaram, ele se dedicou. Cara, o povo amou tanto a história do William Tyndale que eles começaram a espalhar e falar que mais poderoso do que entregar isso aqui para alguém é isso aqui que está dentro de mim e eu falar para outras pessoas. E o pessoal começou a falar. E na Inglaterra começou a se espalhar sobre a verdade do Evangelho. Amém? E o que tem a ver isso com nós? Porque quando aqui Jesus ele responde, o diabo fala assim, olha cara, tá 40 dias sem comer, bicho. A gente falou semana passada sobre jejum. Você pode depois acompanhar lá na íntegra, amém? Sobre jejum, a carne de Jesus estava pulsando por comida. É lógico, 40 dias. Se a gente passar um dia sem comer, meu amigo, a gente vende a avó da gente pelo fast food. A gente pega a avó, eu te amo, vai ali para me pegar um hambúrguer. A gente troca, moço. A gente vende a casa com minha mãe dentro, com os meninos tudo dentro, a gente vende uma pizza não vou fazer jabá aqui, de alguma pizzaria que vocês conhecem. Então o diabo chega e fala assim, Jesus, 40 dias sem comer, velho. Bora comer um pão, né? Pãozinho, quentinho. Transforma essa pedra em pão. Jesus ele fala, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E ele fala, está escrito, e ele fala, procede da boca de Deus. E eu estava estudando sobre isso, e quando ele fala, procede da boca de Deus, não é aquele famoso eis que eu te digo. Xabaralacanta. Sabe, eu tive uma revelação que não, Deus falou para mim, essa é a palavra de Deus. Não, é o que está na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, que nem o William Tyndale falou, se não tiver na Bíblia, esquece. Não vale para mim, se não tiver nas Escrituras. Amém? Glória a Deus. E, continuando aqui, o que Jesus ele vai respondendo é sempre sobre as Escrituras. E o que Jesus está ensinando para a gente, cara, o próprio Jesus, mano, Jesus é a Bíblia encarnada. Lá em João ele fala que é o verbo encarnado, e o próprio Jesus ele dedicou tempo para ler as Escrituras. Jesus tinha 12 anos de idade, 12 aninhos. A maioria está agora gravando o quê? Com 12 anos? Para aqui entre o rei, né? Os mais gospel estão, né, dançando e ganhando dinheiro no Kawaii e no TikTok. E Jesus com 12 anos, ele estava aprendendo da Bíblia. 12 anos, mas os mestres da lei aprendendo sobre Jesus, aprendendo sobre ele mesmo, né, sobre as Escrituras, porque a Bíblia fala sobre ele. Jesus ele sabia de tudo sobre a verdade, mas ele decidiu aprender. Para quê? Por que Jesus jejuou? Por que Jesus leu a Bíblia? Por que Jesus, a Bíblia diz que ele passava o dia todo, o dia inteiro curando gente, expulsando o demônio. Tu acha que expulsar demônio é de boa? Meu amigo, tu vê um cara que expulsou o demônio, o cara tá suado assim, tu é doido, bicho. O cara sai assim cansado, e Jesus o dia todinho, se lascando todinho naquele sol do Oriente Médio. Aí o que acontece? A Bíblia diz que de madrugada, Jesus buscava um lugar solitário e ele ia orar. Eu fico assim, cara, por quê? Por que Jesus fazia isso? Ele é Deus, moço. Ele é Deus, ele precisa orar. Ele vai falar o quê? Em nome de mim mesmo, abençoe eu mesmo. Vai fazer o quê? Ele é Deus. Mas ele fez isso para nos mostrar o exemplo. E como eu falei semana retrasada, como eu vou falar nessa semana passada, e como eu vou repetir agora, talvez se fica fixo na cabeça de vocês. Se Jesus fez, a gente é obrigado a fazer. Obrigado. Não tem negócio. Se Jesus jejuou, eu preciso jejuar. Se Jesus lia a Bíblia, eu preciso ler. Amém? Se vocês conhecerem a história desse livro chegar até aqui, por que a Bíblia está em português agora? Por que nós temos esse exemplar, essa nova Almeida atualizada? Por que a gente tem esse livro? Eu mandei aqui, eu vou dar um desconto para quem não é da rede de jovens, mas quem é da rede de jovens, cadê a Bíblia de vocês? Levanta para a gente ver. Amém. Esse livro aqui tem que ter alguma importância.
Se você assistiu o filme O Livro de Eli, você vê, né, que o caba pode usar um livro até para controlar uma cidade, né? É por isso que Constantino foi esperto e Constantino ajeitou para juntar a igreja com a política para quê? Para ter o controle sobre as pessoas. Infelizmente, às vezes a gente está querendo que isso aconteça de novo. Gente, a gente tem que entender o que é o poder da Bíblia. É para transformar e redimir o homem. Amém? Esse livro, ele fala sobre um rei que sempre na história foi o rei de fato. Ele é o rei. Amém? Abra suas Bíblias em Colossenses, capítulo 1. A gente leu recentemente, até falamos disso em umas lives. Quem tiver interesse de aprender da Bíblia, toda quinta-feira a gente tem uma reunião online que é muito bom. Amém? Abre em Colossenses, capítulo 1. Versículo 15. Amém? Colossenses 1,15 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Isso aqui, cara, para mim, é Paulo fazendo um poema de amor a Jesus. Ele é, amém, a imagem do Deus invisível. Quem é Jesus? Esse livro fala sobre Jesus. Amém? A Bíblia fala sobre Jesus. E algo que Jerônimo Savonarola é um pré-reformador. O nome dele é complicado. Vamos chamar só de GG. O GG falou que a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Se eu não leio a Bíblia, eu não conheço Jesus. Não adianta eu falar que eu faço isso, que eu prego, que eu faço não sei o quê, mas não sei o quê na igreja. Se eu não leio a Bíblia, eu não conheço Jesus. Da mesma forma que uma coisa é eu saber que o Fernando existe. Ah, o Fernando lá do fórum. Eu sei, tá, o Fernando do fórum. Mas uma coisa, conhecer é eu sentar com ele e a gente conversar. Aí sim eu conheço, quando eu gasto tempo com ele. Amém? Da mesma forma com Jesus. Jesus não deixou um vídeo. Cara, imagina Jesus ter deixado um podcast com 10 horas ele conversando e falando dele mesmo. Ah, minha vida é assim, tal, tal, tal. E botava, sei lá, algum João Batista para entrevistar ele. E lá, o João Batista, esse é o Cordeiro de Deus e tal. E lá no papo deles, lá nas viagens deles. Mas Jesus não deixou um podcast. Jesus não deixou também, ele não deixou um vídeo falando e tal, uma palestra. Ele deixou isso aqui. É o que ele deixou. Toda vez que eu pego nesse livro, eu fico, cara, ele deixou esse livro para me ter algo, para me conhecer sobre ele. Ele deixou uma autobiografia sobre ele mesmo, para que a gente pudesse conhecê-lo. A gente só conhece Jesus por esse livro. Não tem música no mundo, por mais linda que a música seja, que explique mais sobre Jesus do que a própria Bíblia. Amém? Não tem pregação nenhuma no mundo que ensine mais sobre Jesus do que a própria Bíblia. Amém? Glória a Deus. E como John Stott fala, eu amo essa frase, cara. A Bíblia é o retrato que o Pai fez do Filho, colorido pelo Espírito Santo. Esse livro é Deus tirando uma foto de Jesus e falando, esse é meu Filho amado. E o Espírito Santo colorindo. Amém? E continuando. Se nós dissemos que conhecemos a Deus, conhecemos a Jesus, e nós não amamos a Bíblia, nós estamos mentindo. Conhecer a Bíblia é conhecer a Cristo. E já que vocês estão no capítulo 1 de Colossenses, vocês agora vão para o versículo 28, que diz o seguinte: Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria,
a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. O que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo o seguinte: a gente prega sobre Jesus para que todos que estão ouvindo, se apresentem perfeitos. O que é perfeição? É a palavra teleios. Teleios significa alguém que não é mais criança. Então, quando fala perfeito, que nem Jesus, quando ele termina o capítulo 6 do Sermão do Monte, lá em Mateus, ele vai falar o seguinte: sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celeste. Aí tu pensa assim, pô, mas como é que eu vou ser perfeito? Ninguém é perfeito, né? Errar é humano. Mas o que Jesus está falando assim, não sejam mais como crianças. E o que é uma criança? É alguém que é carnal. Alguém que quer caminhar com Jesus na carne. Uma criança, o Isaac. O Isaac, ele pode até oferecer uma afeição por mim e pela minha esposa. Mas tudo ele quer receber. Ele é criança, ele só quer receber. Ele quer comida, ele quer presente, ele quer atenção, ele quer tudo. Criança quer tudo. Mas quando você cresce, você entende a entregar. Amém? E quando a gente amadurece, a gente entende sobre as Escrituras, a gente começa a ter essa vontade que mais pessoas conheçam sobre Jesus. Que mais pessoas experimentem desse Jesus. Amém? E aí vocês vão abrir agora em Lucas 24. Amém? Lucas, capítulo 24, versículo 13. Amém? Todos estão entendendo até agora? Está difícil de entender? Espero que não. Que como a gente orou hoje no cenáculo, que o Espírito Santo abra os olhos do coração de vocês, amém? E compreenda essa palavra. Compreenda o que o Espírito Santo está falando hoje à noite. Compreenda aquilo que ele está ministrando no coração de vocês. Amém? Lucas capítulo 24, versículo 13. A gente vai ler aqui um pouquinho da Bíblia. Diz o seguinte, aqui fala de dois cidadãos aqui que estavam fugindo. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Olha para vocês verem como eles iam para longe, meu amigo. 10 quilômetros eles iam saindo de Jerusalém. Versículo 14. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é para vocês? O que vocês estão discutindo pelo caminho? Jesus perguntou para eles. E eles responderam entristecidos. Cleopas respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? E Jesus perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia, 3 dias depois de Jesus tinha morrido, e ainda nada aconteceu. Versículo 22. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos e afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos, demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Cara, eu fico imaginando isso aqui, o filme que não daria, uma série top demais. Jesus, ele indo de Moisés até todos os profetas falando tudo que falava a respeito de Jesus. Eu imagino Jesus chegando lá e falando assim: olha, lá em Gênesis, quando fala isso, isso e aquilo, era eu. Lá em Êxodo, que dizia isso para o povo sair e ser liberto, era eu. Aquela água que saiu da rocha, era eu. Lá em Levítico,
eu era o tabernáculo perfeito. Lá em Números, eu era aquela família reunida ao redor do Santo dos Santos. Eu estava, era essa família, era eu. Lá em Deuteronômio, eu era. Cara, ele ia falando tudo. Isaías falou isso a meu respeito. Jeremias falou isso sobre mim. Olha, Daniel falou de mim também. Olha, também Ruth falou sobre mim. Esther falou sobre mim. Todos que foram passando ao longo da história falavam sobre o rei que viria. Amém? Até Davi, que era um rei, que não era profeta, não era sacerdote, mas ele teve uma visão e ele disse: eu vi o meu Senhor olhando para o meu outro Senhor. Oxe, outro Senhor, dizendo: senta-te à minha direita. Ele está vendo o pai conversando com o filho. Eu fico imaginando essa viagem que Davi teve. E Jesus disse, falava a meu respeito. Todos falavam a meu respeito. Cara, ou Jesus, é que nem eu vi uma vez que Jesus ele tinha três coisas. Ou Jesus ele era mentiroso, ou ele era louco, ou ele de fato era o Filho de Deus. Porque ele cumpriu todas as profecias que falavam a respeito do Messias. Todas as profecias. Tudo culminou em Jesus. Tudo converge em Jesus. Todas as histórias, as profecias, tudo chegou até o ponto de Jesus chegar na terra. Cara, foi um privilégio assim que eu fico tentando pensar assim, cara, se tivesse uma máquina do tempo de eu ir ficar só de canto de olho assim, vendo Jesus caminhar. E olha que Jesus era feio, meu amigo, porque Isaías diz que ele era uma raiz de terra seca. Tu pega ali aquela macaxeira, meu amigo, e vê aquela raiz seca de gengibre, sei lá, qualquer raiz. Fica, rapaz, Jesus era feio, meu irmão, mas o povo amava ele. Não pelo aquilo que ele carregava por fora, mas pelo que ele era por dentro. Amém? E aí Jesus vai continuando, no versículo 28 diz: quando se aproximavam de uma aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas Jesus desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: olha o que os discípulos bocó disseram um para o outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Eles estavam caminhando com Jesus e não estavam reconhecendo que era Jesus. Porque os olhos deles estavam fechados. Eles não meditavam naquilo que Jesus falava. Mas quando eles sentam, ó para tu ver, eles partem um pão e aí eles falam: oh, rapaz, de comida eu entendo. De pregação, essas coisas eu não entendo não, mas de comida ele partiu o pão, é Jesus mesmo. Aquelas unhas encardidas, eu não sei quem é, essas unhas encardidas também é de Jesus. E eles lembraram, quando eles pararam, e falaram: cara, tu viu o jeito que ele falava? Tu viu o jeito que ele ensinava, cara? Não é normal, não é desse mundo. Era Jesus. Amém? E, gente, para vocês entenderem que tudo que Jesus está falando, quando ele diz que todas as escrituras falam sobre ele, isso nos desafia. Isso é para um desafio para a gente entender mais esse livro. Amém? Eu já cheguei a um ponto da minha vida que eu achava que só o Novo Testamento era legal. Porque, não, no Novo Testamento chega Jesus, aí fica legal, porque isso era guerra, é não sei o quê, é Davi contra não sei quem. Nossa, eu queria ver Jesus. Mas quando eu entendi que todo esse livro, o Antigo e o Novo, falam sobre Jesus, todo esse livro fala sobre Jesus. Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala o seguinte: que não coloque outro fundamento, senão naquele que os profetas e os apóstolos disseram. O que é o fundamento dos profetas? Jesus. Os profetas em todo o Velho Testamento falam sobre Jesus. Todo o Velho Testamento é os profetas anunciando que viria um rei, que redimiria Israel. E os apóstolos agora falam da segunda volta, da segunda vinda de Jesus. Os apóstolos começaram a falar: o rei veio e ele vai voltar. Amém? É tudo sobre Jesus. Se você vem para o culto, se você não consegue falar algo apaixonado por Jesus, se você não consegue no seu dia a dia respirar e falar: cara, Jesus é a coisa mais espetacular que existe, é porque você está muito longe desse livro. Esse livro não é para pegar poeira,
Esse livro não é para você pegar um enfeite, botar debaixo do braço e vir para a igreja. Esse livro muda a sua vida. Amém? Se precisou William Tyndale morrer para que fosse traduzido para o inglês, e tantos outros homens e mulheres que sofreram para esse livro chegar até nós, a gente tem que dar mais valor para esse livro. A gente tem que zelar por esse livro. Há quase 600 anos antes de Jesus vir na terra, o salmista, que não tem o nome dele no Salmo, de Salmo 119, ele declarou algo: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E o que é guardar a palavra? É meditar nesse livro e, cara, e colocar isso como uma verdade na nossa vida. É ter zelo por esse livro, ter zelo pela palavra, ter zelo pelas escrituras. Amém? Voltem para Mateus 4, já está aqui chegando já nos finais. Amém? Mateus capítulo 4. Mateus 4, vamos ler novamente o versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o que vai fazer a gente vencer as tentações, o que vai fazer a gente vencer o pecado, como hoje um jovem, há 40 minutos atrás, 1 hora atrás, falou para mim assim: eu quero vencer a homossexualidade. Ele perguntou para mim: tu conhece alguém que já venceu a homossexualidade? Eu falei: Jesus. Jesus venceu a homossexualidade. Jesus venceu todo tipo de pecado. Porque eu, Lucas Santos, durante muitos anos da minha vida, eu era muito pornográfico e muito sujo, imundo, só pensava em sexo. E Jesus me libertou. E essa Bíblia fala desse Jesus. Eu quero que vocês entendam, eu quero falar, gente, para que vocês entendam o nome de Jesus essa noite. Que esse nome aqui não é para enfeitar nada. Essa cruz aqui não é para enfeitar nada. Apesar de ser bonita, esse trocinho aqui é bonitinho. Mas Jesus é uma pessoa, ele é de real. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Porque a morte não pôde vencer. A morte caiu na lona com Jesus. Jesus socou a morte, até a morte. A morte morreu, mas Jesus não morreu. Ele ressuscitou. Amém? Então, o que faz vencer a tentação é a Bíblia. O diabo tentou Jesus? Tentou. E se Jesus foi tentado, o Lucas Santos não vai ser? O Robert não vai ser? Se Jesus foi tentado, o apóstolo Paulo não foi tentado? Todos somos tentados. Todos somos tentados. Todos nós somos tentados. E o que vai fazer a gente vencer o pecado? Não, a força do meu braço. Eu vou criar uma estratégia para ele, Satanás chegar, meu amigo. Já tô no papo já. Se você não se aprofundar nessa Bíblia, nesse livro, você vai perder todas as lutas contra o pecado. Não, cara, mas eu tenho uma falha, eu minto demais. Se minha mãe pergunta um negócio, eu minto, eu engano. Eu pego o dinheiro escondido. Não, eu faço isso, vai ser errado. Não, eu vou tentar, eu vou parar. Eu vou assistir mais pregações. Não, eu vou parar de pecar. Eu vou começar a ouvir mais música gospel. Vou botar Gabriela Rocha, 15 músicas da Gabriela Rocha, com a Júlia Vitória, com o Ministério Zoe, e eu vou me converter. Você vai sentir um negocinho gostoso ali, um negocinho bom. Nossa, a música gospel é tão boa. A Anitta, ela ouve todas as músicas gospel. Eu acho que a Anitta, ela ouve mais música gospel do que a gente. Ela ouve demais, porque música gospel é bonito. A galera se entrega na canção. Mas ela não mudou a vida dela. Porque o que muda a vida dela é a realidade de Cristo. É essa palavra que muda a realidade de alguém. Amém? Glória a Deus. A gente está numa guerra. Nós estamos numa guerra. Todo dia nós somos tentados. E nós não podemos negociar com a carne. Nós não podemos ceder à vontade da carne. É difícil, gente. É muito difícil. Essa carne aqui pulsa todo dia querendo matar a gente. Porque o diabo, ele investe pesado em destruir a gente. Pesado. Mas o Espírito Santo é muito mais poderoso do que o diabo. O Espírito Santo, ele é muito mais forte do que as trevas. Eu estava falando com minha esposa hoje. Quando eu era criança, eu ia numa casa que eu morei dos meus 10 até os meus 20 anos. Mais de 10 anos que eu morei numa casa. E quando eu era muito criancinha, eu ia para o quintal dessa casa. Cara, se eu olhasse para o escuro, eu ficava com muito medo. Tinha todos os monstros naquele lugar. Eu olhava para o escuro, eu ficava agoniado.
Aí Deus me deu a oportunidade de eu passar um tempo morando, já casado, já adulto, com meus 25 anos, na mesma casa que eu morei quando era criança. E eu me lembro que eu fui um dia orar, e eu orando e tal. Um monte de coisa lá que eu não vou entrar em detalhes, orando. Tem hora que eu parei, e estava tudo escuro. Eu estava no breu, meu amigo. Só eu branco, né, brilhando, né, que nem o Edward lá do Crepúsculo. E eu lá, e eu comecei a pensar assim, fala, cara, eu tinha medo do escuro, mas o escuro não pode fazer nada. O escuro tem que ter medo de mim, porque eu carrego algo que é muito mais forte do que as trevas. E eu comecei a entender isso, que a gente, muitas vezes, a gente cede ao pecado, porque a gente acha assim, não, o Espírito Santo, ele é bem pequenininho, ele é bem fofinho, e o Espírito Santo, o diabo chega, chuta ele, tadinho do Espírito Santo. Jesus, ele é tão fraquinho, Jesus, ele é tão raquítico, Jesus, ele tá tão assim, ele é quase o Lucas Santo, de fraco. Cara, não. O Espírito Santo, ele é real. Jesus, ele é real. Quanto mais você lê essa palavra, mais o diabo vai ter medo de você. E não o contrário. Amém? Tome posse disso nessa noite, gente. Amém? Pare de brincar com o pecado, leia esse livro. Tome isso como essa postura de ler esse livro. Cara, é um absurdo. A guerra espiritual é tão forte. Você fala assim, gente, você tem que ceder. A minha vontade era de ler. Botar assim, gente, vamos ler nessa semana Mateus inteiro. Vamos ler, Rede de Jogos. Vamos ler Mateus. A gente, pegar a gente fica, gente, um capítulo por dia, por favor. Leia um capítulo por dia, por favor. Um capítulo. Aí a pessoa ainda vai, não, porque negócio de ler a Bíblia, não sei o quê. Leiam a Bíblia, gente. Em nome de Jesus. Leiam as Escrituras. Leiam esse livro. Eu estou aqui só para pregar isso. É a pregação mais besta que vocês vão ouvir na vida de vocês, mas só para que vocês leiam a Bíblia. Amém. Glória a Deus. E eu queria ler um trecho desse livro aqui. Eu até aconselho vocês. O Discípulo Radical, John Stott. Leiam. E quem é da rede de jovens, se quiser, eu vou emprestar. Estou terminando de ler ele de novo. E vou emprestar, amém. Me devolvo. Tem que falar, né? Tem que avisar. Mas algo que diz aqui, ó. Jesus, sobre um trecho do livro de John Stott, que ele fala sobre os falsos cristos que existem. Existe o Jesus capitalista, que muitos seguem esse Jesus capitalista. Existe o Jesus que é revolucionário. Existe o Jesus socialista, que muitos seguem esse Jesus. Existe o Jesus que é o Jesus caricato, o Jesus que só serve para algo divertido. Existem vários tipos de Jesus, que são falsos, que são incompletos e não são o Jesus de verdade. E onde é que a gente vai encontrar o Jesus autêntico? Onde é que a gente vai encontrar o Jesus de verdade? John Stott fala, ele deve ser encontrado na Bíblia. O livro que pode ser descrito, como eu falei agora há pouco, como um retrato que o Pai fez do Filho, colorido pelo Espírito Santo. A Bíblia é repleta de Cristo, como ele próprio diz, as Escrituras testificam de mim. Jerônimo, pai antigo da igreja, escreve que a ignorância da Escritura é a ignorância de Cristo. Da mesma forma, podemos dizer que conhecer a Escritura é conhecer a Cristo. Conheça a Escritura. Amém? Conheça esse livro. Conheça, nem esse aqui, né? Se vocês quiserem ler, você lê outro. Mas leiam a Bíblia. Amém? Tinha uma outra parte que eu queria ler também para vocês. Está aqui. Que Deus ele possa nos dar uma visão completa e clara de Jesus Cristo. Primeiro, para que possamos crescer em maturidade. E segundo, para que meu Deus do céu, pela nossa proclamação fiel de Cristo em sua plenitude, outras pessoas também possam se apresentar maduras. Então, é que nem é porque eu trouxe o livro e tem muita coisa que eu queria ler, mas enfim. Mas tem uma parte desse livro que fala que chegaram para um pastor na Índia, que a igreja estava crescendo muito lá na Índia, e aí perguntaram para ele assim, você está feliz com o crescimento da sua igreja? Ele falou assim, se eles de verdade lessem as escrituras, toda a Índia seria convertida. Fizeram a mesma pergunta para um dos pastores na África do Sul, uma igreja que estava crescendo muito. Ele respondeu a mesma coisa. Se essas pessoas que estão vindo aqui dizendo que seguem Jesus, se eles lessem a Bíblia, a África do Sul nunca mais seria a mesma. E aí, por último, perguntaram para o Wang Shu, o pastor,
da maior igreja do mundo, que é na Coreia do Sul. Ou seja, a Coreia do Sul não vive só de BTS e K-pop e dorama. Tem a igreja. E a igreja do Wangshu, Kim Gong-shu, um nomezinho lá, ele morreu já. Essa igreja, ela tem mais de 2 milhões, é por aí, 2 milhões de membros, não é da cidade, é da igreja. Eles fazem culto 24 horas por dia praticamente. Cara, é absurdo de gente que tem nessa igreja. Só que perguntaram para o Wangshu, você está feliz com esse tanto de gente que está na igreja? Ele falou assim, quem dera se todos eles lessem a Bíblia. A gente quer vir para a igreja, mas a gente quer dizer que ama Jesus e a gente quer odiar o livro que fala dele. É até engraçado quando eu falo isso. Eu sinto, é um negócio espiritual de ver se tem gente assim que faz séculos, acho que nunca nem pegou num livro esse livro. Eu quero dizer para vocês, o que vai fazer vocês de fato conhecerem Jesus, não é o Lucas Santos, não é o pastor Lucinho, não é o Luiz Hermínio, não é Luciano Subirá, não é qualquer pregador, André Fernandes, não é esses caras, é a Bíblia. Amém? Leiam esse livro. Amém? E a reforma, ela acontece quando Jesus nos conduz à morte da carne e uma vida no Espírito. A gente tem falado de uma reforma, amém? Essa reforma vem quando você mata a sua carne, você vai jejuar, amém? Eu espero que algum, eu não vou perguntar, mas jejuem, matem a carne. Assistam a pregação semana passada e aprendam um pouco mais sobre jejum. Mate a sua carne. E como é que você mata mais a carne? Lendo esse livro. O diabo ele tem mais medo de uma pessoa lendo a Bíblia e orando do que 200 missionários pregando em países. Você lê a sua Bíblia e essa Bíblia ser real para você, ser um livro verdadeiro para você, é o que muda a realidade. Amém? Fique de pé.